Olá, meus queridos alunos da Auto Criativo, tudo bom, pessoal, com todos vocês? Sejam todos muito bem-vindos, como sempre, né? Como eu sempre começo aqui bem no início dos nossos vídeos, desejando a você muito boas-vindas. Como eu sempre falo, sinta-se à vontade. Esta daqui, então, é a nossa aula de número 15 e a gente vai continuar aí com várias instruções aqui dentro do SketchUp 22. Pessoal, é o seguinte, nessa aula em específico eu vou mostrar para vocês o menu editar, que é esse menu aqui que a gente tem em cima. Eu vou explicar para vocês detalhadamente quais são as funcionalidades de cada uma dessas entradas aqui, né, ou de cada uma destas opções. E aí depois eu vou fazer um comentário com vocês sobre as bandejas padrões aqui, ó. Vou comentar uma a uma com vocês. Obviamente que aqui eu só estarei demonstrando para vocês para que serve uma a uma. Vou mostrar para vocês um procedimento para a gente personalizar também as nossas bandejas padrões, tá bom? Então você pode manter aqui estes submenus, né? Vamos dizer assim, também aí personalizados. Eu vou explicar para vocês estas duas opções. Então esse é o assunto principal da nossa aula de hoje. Mas deixa eu passar para vocês um recadinho bastante importante antes da gente começar. Nessa aula aqui, nós vamos fazer o ajuste finalizando a cumieira, que a gente havia feito no início da aula passada. Deixa eu apagar aqui a sombra um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês um procedimento para a gente fazer as cumieiras, aqui os espigões também rapidamente, tá bom? Utilizando o processo de espelhamento. E aí é o seguinte, pessoal, nós vamos começar dentro da nossa cozinha a constituir então uma bancada. A gente já vai fazer a bancada ali, onde vai a pia, onde vai o fogão, a geladeira, tá? Fazendo então ali um planejado bem legal, bem bacana. Então a gente vai dar início nessa aula de hoje, a aula 15, tudo bem? E para quem está querendo receber o certificado, a gente estará finalizando então no próximo vídeo do exercício para o certificado. Independente se você precisa do certificado ou não, você por favor assista então aí o exercício 3, porque lá nós estaremos finalizando alguns outros detalhes, colocando a pia, tá? Possivelmente já colocando alguma gaveta, alguma coisa. E aí, se você fizer juntamente comigo aqui na aula 15 e fizer lá no exercício 3, automaticamente você já tem o exercício pronto, solucionado aí como o exercício 3 para o certificado, tá bom? Você fala assim, professor, eu não quero o certificado. Assista, porque você vai ver que tem algumas coisas interessantes ali e a gente prossegue então na aula 16 já com a bancada pronta, combinado? Então vamos lá tratar de todos esses assuntos? Vamos primeiramente, pessoal, falar então sobre o menu editar. Dentro do editar, a gente tem aqui, ó, desfazer, tá? Ó, desfazer, fechar, Alt, tá? Você pode apertar o Alt e a tecla retroceder, tudo bem? Que no caso seria, se eu não me engano, deve ser a backspace ou a setinha para a esquerda, tá? Ó, é desfazer, fechar. Se você clicar aqui, na verdade você está selecionando algum grupo. Por exemplo, você já está fora do grupo. Ó, vou entrar aqui dentro desse grupo, vou vir em editar, desfazer aberto, tá bom? Estou com o grupo aberto, eu clico aqui, ele fecha. Se eu estiver já fora do grupo, se eu clicar, ele entra dentro de um respectivo grupo, tá bom? Deixa eu só confirmar para vocês qual que é essa tecla retroceder. Aí eu já falo para vocês, é o Alt e o Backspace, é isso mesmo, tá? Então, segura o Alt e o Backspace. Legal? E você tem o refazer, que é o Ctrl Y, tá? Aqui vocês têm todos aqueles que eu comentei com vocês. O recortar, que é o Ctrl X, você pode usar o Ctrl X. Aqui está mostrando trocar, que é no caso o Tab mais o excluir, mas eu aconselho vocês usarem o Ctrl X para copiar o Ctrl C, para colar o Ctrl V. Tudo bem? E aí, por exemplo, se você fizer alguma coisa, olha só, vou fazer aqui um retângulo. Não era o retângulo que eu queria. Então, eu aperto o Ctrl Z, ele desfaz. Era sim o retângulo. Aí você aperta o Ctrl Y, aí ele refaz. Que é justamente esse que está aqui, ó, Ctrl Y. Ok? Aí você tem o colar no local. Você pode pegar qualquer objeto como esse. Você dá um Ctrl C. Quando vir aqui, ó, a opção colar no local vai estar habilitada. Aí você vai colar ele. Deixa eu dar um Ctrl X, porque ele acaba vindo para o mesmo local. Ó. Colar no local, ele volta para o local que ele estava. Tudo bem? Para o local original dele. Você pode dar um Ctrl X, editar, colar no local, ele volta ali, tá?
E muito provavelmente também, ó, se você fizer isso, ó, Ctrl X e abrir um arquivo novo, deixa eu abrir um novo aqui só para mostrar para vocês. Não vou salvar. E aqui, ó, vocês vão ver que ele vai ser colado exatamente na mesma posição em relação ao eixo X e Y. Então, vem aqui em editar, colar no local. Ó, ele fica exatamente na mesma posição em distância em relação ao que você teria do X e em relação ao que você tem do Y. Tá bom? Vou voltar aqui inicial. Não vou salvar. Isso, muito bem. Então, continuando aqui, pessoal, nós temos o excluir. O excluir, na verdade, é o delete, tá? Você seleciona algum objeto. Quando você seleciona, você vem em editar, você tem o excluir. Aí ele deleta literalmente, tá? Diferentemente se você selecionar com o botão direito e vir no ocultar. O ocultar ele desaparece, mas aí ele está no histórico. Você pode vir aqui em editar e reexibir. Tá bom? Se você selecionar um objeto e clicar aqui em excluir, literalmente você está apagando aquele elemento, aquele componente ou aquele grupo. Perfeito? Excluir guias a gente já usou bastante, né? Quando a gente faz as nossas guias usando aqui a Trena, que essas guias são bastante importantes para os nossos trabalhos. Vai chegar um momento que vai ficar um monte dessas linhas guias espalhadas pela tela. A gente vem aqui em editar, excluir guias, ele limpa rapidamente. Vale ressaltar que guias que estejam dentro de grupos, por exemplo, ó, vou entrar dentro do grupo da parede e vou fazer ela aqui, ó. Está dentro do grupo da parede. Vou clicar aqui, fechar grupo, estou aqui fora. Em alguns casos, se você vir aqui em editar e excluir guias, ela não desaparece, porque ela está dentro de um outro grupo. Então, necessariamente, você tem que entrar, em alguns casos, e ajustar lá dentro do respectivo grupo. Tudo bem? Selecionar tudo é o Ctrl A, é para você pegar tudo de uma única vez. Ó, viu aqui, selecionar tudo, ele pega literalmente tudo. Quando você quiser, por exemplo, criar um grupão único, você pode abrir uma janela, com o botão direito, criar um grupo único. Ou, se você quiser, aciona o Ctrl A, é a mesma coisa. Perfeito? Nós temos aqui, ó, não selecionar nada, pessoal, é o Ctrl T. Esta opção aqui, ó, ela é bastante importante justamente para isso daqui, ó. Vejam só. Eu vou entrar aqui dentro do banheiro para mostrar para vocês uma função bem interessante. Ó, vou virar a câmera e vamos supor que eu esteja trabalhando aqui num local um pouquinho mais apertado. E aí eu cliquei em algum objeto, como esse. E aí, de repente, eu quero usar uma determinada ferramenta, mas aí esse grupo está selecionado. Ou, de repente, eu até mesmo entrei dentro do grupo, cliquei num material ou algo nesse sentido. E aí eu quero, por exemplo, já pegar o material e aplicar nessa parede, mas o piso está selecionado, não é? E aí o que acontece? Eu não quero clicar no piso, eu quero clicar em outra coisa. Só que eu não quero clicar em nada. Se eu clicar aqui, ó, eu clico na parede. Ou seja, se eu clicar aqui, eu clico no piso. Não tem um local que eu possa, que de qualquer forma algo vai ficar aí marcado. Algo vai estar sendo selecionado. Por quê? Porque tudo que eu tenho na tela está aqui na minha direção. Não tem um espaço em branco igual a gente tem lá fora, entenderam? Por exemplo, eu clico aqui. Mas eu não quero pegar o box. Aí como é que eu faço para desfazer isso? Se eu clicar aqui, eu pego o piso. Se eu clicar aqui, eu pego a parede. Tá? Então, por exemplo, eu não quero que pegue esse objeto. Aí eu venho aqui em editar, ó, e uso isso daqui, ó. Tá bom? Não selecionar nada. Aí ele não pega nada. Tudo bem? Entendido? Ou você pode usar o Ctrl T. Então, lembre-se dessa opção, pessoal, que a gente vai usar bastante. Ó, seleciona aqui, aperta Ctrl T, as duas teclas junto. Aí você não seleciona nada. Tudo bem? Inverter seleção. Por exemplo, eu quero pegar esse componente. Peguei o componente. Se eu peguei só ele, o restante de todo o modelo 3D não está selecionado, não é? Então, se eu vir aqui na opção ó, inverter, ele vai pegar todo o seu modelo 3D menos o box. Ou seja, você está invertendo. Olha só, ele pega tudo. Deixa eu clicar aqui fora. Ele pegou tudo, menos o box lá dentro. Ó, o box não está selecionado. Tudo bem? Então, ele inverte. Por exemplo, ó, esse está selecionado, o vitrô. Eu venho em editar, inverter seleção. Ele pegou todo mundo, menos o vitrô. Tá bom? Em alguns casos, pode ser que seja necessário, né? Utilizar essa opção. Ocultar. O ocultar, quando você seleciona em algum objeto, você vem aqui em editar, você tem o ocultar. O ocultar, pessoal, ele é muito parecido com a opção lá de você fechar o olhinho aqui, ó, da etiqueta.
Tudo bem? Mas não se engane, a etiqueta você oculta a etiqueta. Quando você usa o ocultar, você pode ocultar vários elementos ao mesmo tempo ou que eles estejam em grupo. Tudo bem? Não necessariamente dentro de um grupo você só tem uma etiqueta. Às vezes dentro de um grupo você pode ter centenas de etiquetas. Então imagina só você vir aqui etiqueta por etiqueta ficar ocultando. Então em alguns momentos você pode selecionar os objetos, segurando o Shift, tá? Ou pegar um grupo em específico, vir aqui ó, e ocultar. Você pode vir por aqui, ou com o botão direito você vem em ocultar, é a mesma coisa. Ele fica no histórico do seu SketchUp. Aí você pode vir em editar, reexibir o último, será os últimos que você ocultou, né? Ou tudo. Aí ele volta tudo que você tinha ocultado durante todo o projeto. Vou clicar aqui em último, ó, aí ele volta. Tudo bem? Então é assim, qual que é a ideia? Você vai ocultar somente um trecho de alguma coisa? Usa a etiqueta. Você vai ocultar um componente inteiro, um grupo inteiro, um elemento inteiro? Usa o ocultar. Tudo bem? Ó, usa o ocultar, que é bastante interessante. Perfeito? Toma cuidado, pessoal. Se você selecionar e apagar aqui, ó, aí já era, aí não tem mais volta. Tá bom? Outra dica importantíssima. Quando você oculta alguma coisa, por exemplo, vejam só que interessante. Eu vou ocultar as janelas, certo? Só as janelas, ó, vim ocultar. Ah, eu tô aqui um belo dia trabalhando, tal. Ah, tô sossegado, tô vendo tudo. E eu resolvo mudar o projeto de posição. Ou, sei lá, girar ele, fazer alguma coisa. Aí eu vou vir aqui, vou trazer ele mais para cá. Muito bom. Aí, beleza, tô lá trabalhando, tranquilo. Falo, vou resolver abrir as janelas de novo. Veja o que vai acontecer, pessoal. Vira aqui em reexibir, o último. Olha o que acontece. A janela, ela volta exatamente para o local que ela estava. Ela não vai acompanhar o seu projeto. Então, quando você for mover, escalonar ou rotacionar o seu projeto, todos os elementos têm que estar visíveis aí na sua área gráfica. Tá bom? Não se esqueçam desse detalhe. Vou apertar o Ctrl Z para voltar o projeto para o local e Ctrl Z para voltar às janelas. Tudo bem? Então não esqueçam desse detalhe. Eu vou fazer um telhado aqui, mas eu vou mover minha casa de local. Então não esqueçam, liga o telhado e aí você move todo mundo junto. Depois você oculta. Porque se você ocultar e mover o objeto, quando você religar ele ou reexibir, ele vai voltar no posicionamento original que ele estava. Tudo bem? Tranquilo? Então, reexibir aqui. Vamos vir aqui ó, em bloquear. Ele está apagado aqui, porque obviamente você tem que estar com algum elemento selecionado. Então, por exemplo, vou clicar nas paredes. E aí, de repente, eu quero trabalhar no meu projeto, mas eu não quero que a parede mova de local, eu não quero ter o risco de mexer no grupo da parede, não quero correr o risco de aplicar um material desnecessário, não quero correr o risco de apagar o elemento sem querer. Então você vem aqui com o botão direito e vem em bloquear. Ele vai ficar com as linhas vermelhas aqui marcadas, ó, bloquear. Olha lá. E aí você pode fazer o que você quiser. Por exemplo, ó, eu venho aqui, vou selecionar tudo e vou deletar. Vocês vão observar que tudo vai ser apagado, menos as paredes. Ó. Por quê? Porque elas estão bloqueadas, está protegido. Então não corre o risco de ser manipulado aquele objeto. Vou apertar o Ctrl Z para voltar tudo, né? Tá bom? Então, de repente, fala, eu não quero que essa janela saia do local. Então, você vem com o botão direito e vem em bloquear. Tudo bem? Em alguns casos também, você fala assim, eu quero mexer somente em um objeto, só que ele também está muito assim dentro do projeto, está de difícil acesso para localizar, e eu quero facilitar a visualização dele rapidinho. Então, vamos dar um exemplo aqui do box. Tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui o box. Veja só, pessoal, deixa eu olhar aqui para baixo. Então, eu venho com o botão direito, eu vou bloquear. Então, somente o box está bloqueado. Perfeito? Vou clicar lá fora. Aí você fala assim, eu quero manipular o box, só o box nesse momento. Eu não quero que o projeto todo fique me atrapalhando. Então, você vai selecionar tudo aqui, ou Ctrl A, e aí você vai vir com o botão direito e ocultar. Dessa forma, opa, não havia desbloqueado as paredes. Deixa eu desbloquear, ó, tem a opção ao contrário, desbloquear. Tá? Então, deixa eu pegar o grupo todo e vou ocultar. Então, tudo no projeto está oculto e somente o box que você quer naquele momento está disponível para você trabalhar. Vou vir em editar, reexibir tudo para voltar todo mundo. Entenderam o conceito? Então,
somente o box está bloqueado. Deixa eu conferir de novo aqui direitinho com vocês. Deixa eu entrar aqui, ó, eu dou um orbitar, entro por dentro da parede. Quando eu clico nele, tá vermelho. Vou clicar aqui, ó, para a gente sair lá para fora. Tudo bem, então eu quero só mexer no box. Então o box está bloqueado. Então venho, seleciono tudo e oculto. Venho aqui em ocultar. E aí eu consigo então trabalhar no box nesse momento. Obviamente que eu tenho que vir aqui, selecionar o box e desbloquear. Tudo bem? E aí eu consigo fazer a alteração que eu quero nele aqui, tranquilo, porque eu não tenho nada em volta me atrapalhando. Isso serve para a gente fazer, por exemplo, projeto de escadas, locais onde você tem cantinhos mais confinados, né, embaixo de uma bancada, né, uma área gourmet, locais que sejam assim um pouquinho mais apertado, e aí fica mais fácil para trabalhar. Terminou o que você quer, vem aqui em editar, reexibir todo mundo, volta todo mundo tranquilamente. Tá bom? Então o bloquear, ele é interessante. Ó, você vem aqui, seleciona bloquear. Com o botão direito você vem e desbloqueia. Tudo bem? Diferente, pessoal, do desassociar. Com o botão direito, o desassociar, você estará explodindo o componente ou explodindo o grupo. Tudo bem? Entendido? Por exemplo, ó, quando eu clico aqui na parede, eu cliquei só nessa parede, não foi? E todas ficaram selecionadas. Por quê? Porque está em grupo. Aí você fala assim, eu não quero mais que elas fiquem em grupo. Então eu venho nela com o botão direito e eu venho em desassociar. Aí a partir desse momento, ó, as faces estão soltas. Linhas e faces todas soltas. Tudo bem? Vou apertar o Ctrl Z para manter o grupo. Vamos ver o que a gente tem mais aqui no editar. A gente tem então o bloquear e o desbloquear. Em desbloquear, eu tenho os selecionados ou desbloquear tudo. Tudo bem? Por exemplo, eu bloqueei várias partes do meu projeto, só que eu não lembro quais foram os que eu desbloqueei. Então, você pode vir aqui em desbloquear, clicar, ele vai estar aceso aqui. Ele vai desbloquear todos os elementos que estão marcados, então, com aquelas linhas vermelhas. Tudo bem? Ou selecionados. É aquele que está selecionado lá por último que você clicou. Um pouquinho mais aqui abaixo, você tem a opção criar componente. Então, por exemplo, você vem aqui, faz o objeto que você quer. Tudo bem? Dá 3 cliques nele. Se você apertar a letra G, automaticamente aqui ele já aparece a janela para você criar componente. Tudo bem? Esse atalho pode ser alterável, como eu já comentei com vocês em aulas passadas. E você tem o criar grupo, que é o Alt G. Você pode selecionar aqui, ao invés de você ficar clicando com o botão direito, criar grupo, você clica aqui e aciona Alt G. Automaticamente, ó, ele já vira um grupo. Maravilha? Vou deletar, que foi só de exemplo. E vindo aqui, você tem o fechar grupo ou fechar componente. Não tem segredo nenhum, tá? Você entra dentro do grupo. Observem que quando você está dentro do grupo, aparecem então essas linhas pontilhadas. Você pode clicar aqui, ó, entre o objeto e a linha pontilhada, nesse espaço vazio, você vem com o botão direito e clica na opção, ó, fechar grupo. Perfeito? Se você estiver aqui dentro, você pode vir então em editar, você tem o fechar grupo ou componente. É a mesma coisa, ele sai para fora. Tudo bem? Para entrar dentro de um grupo e dentro de um componente, você tem que dar 2 cliques. 1, 2. Aí você entra aqui. Se você tiver grupo dentro de grupos, aí você tem que ir clicando até chegar no grupo que você quer. É muito comum de você baixar componentes da internet, que você vai entrar e ele é um grupo. Aí você entra, lá dentro tem mais um grupo. Você entra, lá dentro tem mais um grupo. Tá vendo? Isso aqui parece chato, pessoal, mas não é não. Tá, ó, inclusive aqui, ó, a pessoa que fez essa janela, ó, tomou o cuidado de fazer cada pecinha dessa em componente. Significa, se ele alterar uma, altera todas. Tá? Então, isso mantém o seu modelo 3D organizado. Tudo bem? Apertou o ESC, você vai saindo também para o lado de fora. Ó, vou entrar aqui dentro do grupo, estou entrando, entrando. Vai apertando o ESC, ele vai saindo, grupo a grupo, até ele sair para fora. Tá bom? E você tem o interseccionar faces com o modelo e com o objeto selecionado. Essa opção aqui, ó, ela só acende quando você tem objetos agrupados ou aninhados um dentro do outro. Por exemplo, a gente vai ver ferramentas de sólidos, e aí muito provavelmente eu vou explicar de novo para vocês. Mas funciona basicamente assim. Eu tenho aqui então um prisma, ou um cubo, aí eu vou fazer outro aqui do lado. Deixa eu fazer outro aqui assim, depois eu movimento para lá. Ó, vou pegar esse,
Não é grupo, tá, pessoal? É faces soltas. E vou jogar um dentro do outro. Tudo bem? Então, eu tenho um objeto aqui e eu tenho outro aqui. E você observa que o encontro entre eles, ó, não gerou linha. Tá? Eu consigo ver lá dentro, por exemplo, se eu apagar essa face, ó, eu vejo que o outro objeto está lá dentro. Ó, mas ele não gera linha no encontro entre eles. E em alguns momentos você vai precisar dessa manipulação, você vai precisar dessa linha aqui. Então, o que você faz nesses momentos? Você vai selecionar todo mundo aqui, com 3 cliques. Se esse de cá, da esquerda, não selecionar, você clica 3 cliques aqui e Shift 3 cliques aqui. Aí você vai vir aqui agora, observem que está ligada a opção, ó, interseccionar faces com o modelo. Tudo bem? Significa que ele estará juntando todas as faces, gerando linhas em tudo que você tem no seu projeto, ou somente para os objetos selecionados, que é esse aqui, ó, com a seleção. E aí observe então, ó, que ele gerou aqui uma face e aqui é outra, ó. E lá dentro ele gerou faces também, ó, tá vendo? Então é para isso que serve. Em alguns casos isso daqui é bastante importante para você fazer recortes, né, para você ajustar algo aí mais personalizado. Tá? Então selecionou tudo, habilita aqui a ferramenta, ó, interseccionar, tá? E aqui embaixo você tem as entidades. As entidades, pessoal, mostra a quantidade de objetos que você tem na seleção, está mostrando 53 entidades. Essas entidades, elas são linhas, são as faces, são todos os elementos que compõem esse conjunto selecionado aqui. Eu já mostrei para vocês, já vou mostrar na sequência, que nós temos as informações da entidade. Ó, são 53 entidades, que são pequenas faces e pequenas linhas que gerou todos esses elementos. E aqui, ó, em entidades, quando ele está selecionado, essa opção se acende. Aí você tem o selecionar, selecionar arestas, selecionar faces que estão conectadas, todas as que estão conectadas, todas com a mesma etiqueta. Então, por exemplo, se de repente, deixar eu só fazer assim, ó, eu vou pegar essa daqui e vou migrar para a etiqueta paredes. Ó, vou pegar esses objetos aqui e vou pôr a camada paredes aqui. Ó. Deixa eu só dar 3 cliques e vir por aqui, né? Paredes, isso. Então, observem só, aqui está como camada paredes e essa também é paredes. Tudo bem? Então, ó, eu vou selecionar essa e aí eu venho aqui, ó, em editar. Agora ele apareceu o nome face porque eu peguei só a face. E eu quero então aqui, ó, na face selecionar todas as faces que tem no meu projeto que tem essa mesma etiqueta chamada paredes. Olha só que legal. Então, vem aqui e clico, ele selecionou todo mundo que está com essa etiqueta ao mesmo tempo. Ó. Tudo bem? Então, por exemplo, eu clico aqui, venho aqui em editar, agora apareceu o nome componente. Dentro aqui de componente, eu tenho selecionar, todos com a mesma etiqueta. Então, tudo que tiver com essa etiqueta que está a janela, vai ser selecionado. Ó. Tá bom? Então, isso adianta bastante para você não ter que ficar clicando em ponto por ponto. E aqui, então, é assim, esta primeira opção aqui, aliás, essa opção que aparece aqui embaixo, ela muda conforme o elemento que você clica. Então, por exemplo, se eu clicar aqui na platibanda, apareceu um grupo sólido. E aí eu tenho o editar o grupo, para desassociar, transformar em componente, tá? Então, não adianta eu explicar para vocês para que servem essas ferramentas, porque toda hora que você vir aqui, vai aparecer ferramentas diferentes. E pelo que você está entendendo das explicações que eu estou mostrando, dá para você entender que você tem aqui a opção para você editar o grupo, você pode explodir, transformar em componentes, usar a seleção, tudo bem? Ó, você tem o descolar, redefinir escala e redefinir inclinação. Algumas ferramentas também são habilitadas conforme que você está manipulando naquele momento. Interseccionar faces, que é essa opção que eu mostrei para vocês de criar a junção entre as peças. Você pode virar, atenuar e suavizar arestas, pessoal, já vou mostrar para vocês na sequência. Você pode deixar os cantinhos arredondados e seleção em zoom, tá? Se você clicar aqui, na verdade, você está aproximando e deixando todo o componente ou grupo na tela. Tudo bem? Então, pessoal, o menu editar é isso. Espero que vocês tenham gostado das explicações. Como eu sempre falo, né, pessoal? Muito provavelmente e com certeza, nós iremos entrar aqui de novo em ferramenta por ferramenta e nós estaremos utilizando elas aí com frequência. Aí você vai pensar assim, professor, mas amanhã eu já nem lembro mais o que o senhor falou sobre essas ferramentas que tem aqui. Não se preocupem, que a gente vai ver e vai rever bastante aí durante as aulas. E aí, com certeza, você vai casando aí os entendimentos direitinho, e aí eu tenho certeza que você não vai esquecer mais, tá bom?
Vamos falar agora, pessoal, sobre as bandejas padrões. Eu vou mostrar para vocês aqui um resumo sobre cada uma e depois eu já vou explicar para vocês como personalizar uma bandeja padrão aí para os nossos trabalhos, tá bom? E aí a gente já dá início então na nossa bancada lá da nossa cozinha. A gente vai fazer a comida aqui e a bancada já na sequência, tudo bem? Vamos lá? Então vamos, né, pessoal? Olha só. Vindo então aqui em janela, dentro de janela, você tem a opção bandeja padrão. Aqui na bandeja padrão, todas essas ferramentas que estão ticadas são as que aparecem aqui na bandeja padrão. Então peço por favor, se a de você não tiver ticada, tica aqui, ó, deixa todas conforme você está vendo aí no vídeo, tá? Estrutura, instrutor, tudo direitinho. Perfeito? Aí depois que você ajustar todas aqui, então elas aparecem aqui. Pode ser aí no seu caso que elas não estejam na mesma posição ou na mesma sequência que eu vou explicar aqui. Mas aí você pode selecionar, ó, e arrastar, você muda elas de posição. Eu peço por favor que vocês deixem exatamente do jeito que eu estou mostrando aqui no vídeo, justamente para facilitar aí o manuseio do seu SketchUp durante todo o curso, tá? Então, informações de identidade primeiro, depois materiais, cenas, componentes, na mesma sequência que você está vendo aí no vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, informações de identidade. A informação de identidade, quando você tem um elemento na tela, por exemplo, uma face, seleciona a face, ele mostra aqui a quantidade de entidades, e as entidades são linhas e a face. Se você selecionar somente uma face, ele vai mostrar a área em metros quadrados. Se você tiver um volume cúbico, um elemento cúbico, você vai selecionar e aqui ele vai mostrar quantidades. Se você transformar em um grupo, ele vai mostrar aqui em metros cúbicos. Perfeito? Então a informação de identidade ela é super importante para você ver o elemento que você está selecionando naquele momento. E aí através dele você tem várias outras informações. Como por exemplo aqui, ó, nosso garotinho, quando você seleciona ele, ele mostra que é um componente simples, qual que foi a etiqueta, o nome dele e assim por diante. Então essa janelinha aqui, informações de identidade, ela vai variando conforme o elemento que você selecionou naquele momento. Maravilha! Na sequência, materiais não tem muito segredo, já mostrei para vocês, né? E a gente vai rever com certeza várias opções aí dos materiais. Aqui você tem os materiais já prontos, né, e pré-existentes dentro do próprio SketchUp. Você pode editar aqui o respectivo material. Essas outras ferramentinhas que tem aqui, ó, depois a gente vai entrar em uma a uma, tá? Pode ficar tranquilo, vai ter uma aula somente sobre essa bandeja padrão de materiais, tá? Então aqui a criação de materiais eu acho que já está bem aí explicadinho para vocês, que a gente pode criar materiais, editar e usar materiais específicos já originais do SketchUp. Mostrei para vocês aí algumas aulas atrás, como criar os nossos materiais, né? Criar o nosso conjunto aqui, ó, a nossa coleção de material, tudo direitinho, tá bom? Na sequência temos cenas, pessoal. Também vai ter uma aula somente sobre cenas, que significa que a gente consegue posicionar o nosso desenho e a gente vai criando cenas. Esta opção cenas, pessoal, é super importante para manter o seu projeto mais leve, de forma que você não fique visualizando elementos desnecessários na tela. E também serve para você posicionar e deixar o seu desenho em locais específicos. Então, por exemplo, se eu vir aqui, ó, e colocar o meu projeto olhando de frente, isso daqui, ó, é uma vista, não é? E aí, então, vem aqui, crio uma cena e aí eu tenho a condição de manter essa cena. Depois eu vou explicar para vocês também ferramenta por ferramenta, tá? Então, para que serve as cenas? Para você deixar nas vistas específicas que você quer, tá? E serve também para você ocultar elementos que você não quer ver naquela respectiva vista. Ou naquela respectiva cena, né? Literalmente. Um pouquinho mais abaixo, nós temos os componentes. Os componentes são elementos que a gente pode trazer do 3D Warehouse. Aqui você também tem, ó, uma busca. Então, por exemplo, se você digitar aqui, ó, janelas. Se você já tiver logado, você clicar aqui, ó, ele vai buscar exatamente as janelas que você tem lá no Armazém 3D. Ou o elemento que você trouxe do Armazém 3D, ele já vai aparecer aqui. Tudo bem? Aqui na janelinha do lado, ó, detalhes, você pode abrir uma coleção,
O mesmo conceito que você tem lá dos materiais de criar coleções de componentes, você pode criar também coleções de componentes. E aqui tem outras várias ferramentas, tudo bem? Que você pode usar. Aqui você tem, ó, ao clicar nessa setinha, você tem no modelo, que são todos os elementos que já estão aqui na tela, e são literalmente objetos que a gente já usou. Se você clicar e levar para a área de trabalho, ó, ele vai aparecer ali literalmente, tudo bem? Deixa eu deletar aqui. E é uma janela também que a gente vai estudar e ver com frequência aí nas aulas mais para frente. Estilos. Os estilos, pessoal, por exemplo, eu vou usar um aqui, eu vejo aqui estilos padrões. Vocês podem observar que o nosso plano aqui, ó, ele está cinza, o céu azul, né? Aparece aqui as linhas, mas eu posso também mudar. Eu tenho vários outros aqui, ó. Eu tenho um com fundo verde, ó. E aí as linhas um pouco mais grossas, o céu um pouco mais claro. Eu tenho esse aqui, ó, estilo linha oculta. Olha só que legal. E tenho vários outros aqui, pessoal. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, ó, tem esses feitos à mão livre, que literalmente o seu desenho vira um esboço, ó, um croquis. Obviamente que muitos desses estilos aqui, eles servem mais para efeito visual, para você criar alguma cena. Obviamente que você não vai ficar modelando assim, como se fosse um desenho, tá? Geralmente a gente usa mais esse daqui, ó, estilos padrões, e a gente usa esse aqui, ó, o estilo planejamento urbano, que é o que a gente estava, ó, tá? Ou esse verdinho aqui, ó, arquitetura de paisagem, tá? E é assim, toda vez que você usa um estilo, você literalmente mudou a característica inteira de todo o seu modelo. E você vir aqui em visualizar, afetou tudo isso daqui, ó. Tudo bem? Cada estilo afeta algumas coisas nesse painel visualizar. Como, por exemplo, aqui apareceu a borda. Então, eu venho aqui e eu vou tirar os perfis. Ó. Então, a partir desse momento, como eu tirei o perfil, ele passou a ser um estilo que eu usei pelo usuário. Tá? Ele não é nenhum desses que está aqui. Ele é feito por mim mesmo. Eu clico aqui e ele atualiza. Tudo bem? Então, depois você pode dar uma olhadinha. Vai ter uma aula também somente sobre essa janela. A gente pode vir em editar, misturar. Tem muita coisa legal. A gente consegue, por exemplo, mexer só no estilo da linha, só no estilo da face, cor de fundo, marca d'água, configurar modelagem, tudo isso daqui, ó, vocês vão entender direitinho para que serve uma a uma na sequência. Então, as bandejas de estilos servem justamente para criar aí estilos. Etiquetas, eu acho que vocês já todos sabem para que serve, que é para manter a organização aí do projeto. Sombras, também a sombra, a ferramenta está aqui, ó, ou está aqui também. Se você clicar, o SketchUp vai mostrar uma sombra. Aqui, ó, nessa primeira barra de rolagens vermelha e laranja, é exatamente a que você também tem aqui. Aqui, ó, começa com J, F, M, A, que são as iniciais do mês do ano, janeiro, fevereiro, março. Então, o Sol ele tem um impacto sobre o modelo 3D, conforme também os meses do ano. Por exemplo, aqui, ó, em março, ele está nessa posição. E aqui, ó, tá vendo a barra azul? Você tem das 6 da manhã até as 6h18 da tarde ou da noite. Ó, então, ela tem uma variação nesse mês de março. Isso tem a ver com os solstícios de inverno, tá bom? O posicionamento do norte, que a gente vai entender tudinho na sequência. Então, aqui você mexe nos meses do ano, você vai ver que a sombra tem um comportamento diferente. Para se trabalhar com modelagens, o ideal é manter sempre as sombras apagadas, tá? E aí, no momento oportuno, eu vou explicar para vocês como ligar e como fazer os respectivos aqui ajustes e parâmetros. Tudo bem? O instrutor, pessoal, o instrutor é uma janela de ajuda. Quando você pega uma respectiva ferramenta, ele mostra uma prévia de como se deve usar aquela ferramenta. Clicou aqui, então de repente você esqueceu alguma coisa que eu comentei, alguma instrução, vem aqui, ele mostra e de repente tem alguma coisa aqui que vai te auxiliar naquele momento. Perfeito? Barra de espaço, deixa eu clicar aqui em seleção. Abaixo do instrutor eu tenho a névoa. A névoa também eu vou explicar depois para vocês, que na verdade você vai criar uma neblina, bastante interessante para colocar um efeito de profundidade. De repente, quando você usar uma página de fundo, né, uma paisagem, aliás, de fundo, algumas vegetações e algo nesse sentido. Adaptar a foto, pessoal, essa ferramenta aqui é sensacional. Vai ter uma aula também somente sobre ela, onde você consegue pegar uma imagem da internet. A imagem, ela, por exemplo, está em 2D ou está em perspectiva.
E literalmente você consegue transformar essa imagem em um componente de SketchUp. De repente um sofá, uma cadeira, uma televisão que você viu na internet. Então essa ferramenta aqui faz isso, vocês vão entender para que serve. É sensacional isso daqui. Ajuda muito aí, principalmente na modelagem de objetos pequenos, de móveis e algo nesse sentido. Um pouquinho mais abaixo, suavizar arestas, pessoal. Depois, quando a gente for atenuar as arestas, essa ferramenta aqui vai estar habilitada. E aí você consegue ajustar. Quando você seleciona um objeto, ele vai aumentar ou diminuir a quantidade de faces. Eu vou explicar depois direitinho isso aqui para vocês. Por enquanto, não mexam, tá? E estrutura, pessoal, a estrutura, ela mostra toda a estrutura, literalmente, do seu modelo 3D. Aqui no caso, a nossa está bem grande. Por quê, pessoal? Vejam só, tá vendo aqui box do banheiro? Quando eu clico aqui ó, na setinha, dentro do box do banheiro, eu tenho todos esses grupos. Então, isso daqui é como se fosse uma árvore. Eu tenho dentro do meu projeto da residência um box. Dentro desse box eu tenho esses grupos. Dentro, deixa eu ver aqui, da porta. Ó, esse portal aqui. Dentro desse portal eu tenho a porta. Então, isso daqui mostra literalmente o esqueleto do seu projeto. Em alguns casos, existem algumas ferramentas avançadas que eu vou explicar um pouquinho mais para frente também, que você consegue trabalhar diretamente por aqui, tá bom? Em alguns casos, para fazer o ajuste de alguns objetos aí dentro do seu projeto. É literalmente para você ver como que estão aninhados ou agrupados os objetos dentro do seu modelo 3D. Perfeito? Bom, pessoal, agora observem aqui que essa bandeja ela se chama padrão, mas eu posso renomear ela, tá? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, ó, em janela, bandeja padrão, e aí eu posso vir aqui, ó, renomear a bandeja padrão. Tudo bem? Eu venho aqui, ó, renomear, e aí eu ponho outro nome, falar assim, ó, bandeja, vamos por aqui, ó, autocriativo, e aí eu venho renomear. Então aparece aqui, ó, bandeja autocriativo. Tudo bem? Quando eu clico aqui, ó, no nome bandeja autocriativo, eu tenho aqui a opção, ó, gerenciar bandejas. Quando eu clico, aparece aqui essa janela de diálogo, que é o gerenciador de bandejas. Observem aqui, ó, que eu tenho a palavra novo. Quando eu clico em novo, então eu posso criar uma outra bandeja fora essa que já está criada. Então eu vou vir aqui em novo e vou colocar aqui, ó, bandeja, por exemplo, de materiais. Ó, de materiais. Então significa que quando eu abrir essa bandeja, eu vou ter então somente materiais. Eu clico aqui. Automaticamente, a bandeja aqui, ó, materiais, não vai estar mais presente na bandeja autocriativo. Ela vai estar presente somente nessa bandeja. E aí eu clico em adicionar. Vejam só. Então, aqui embaixo, deixa eu fechar a janela. Tá vendo aqui embaixo, ó, eu tenho a bandeja autocriativo e agora eu tenho a bandeja de materiais. Então, eu posso criar aqui, ó, várias abinhas com vários materiais. Aliás, com várias partes separadas. Vamos criar mais uma? Ó, botão direito. Eu posso ter aqui a opção, ó, de ticar e desmarcar. Vamos criar mais uma. Nova bandeja de camadas. Camadas ou etiquetas, é a mesma coisa, né? E dentro da bandeja camadas eu vou pôr as etiquetas. E aí eu dou um adicionar. Perfeito? E fechar. Então é uma forma, por exemplo, você há de concordar comigo que materiais, por exemplo, ó, cores, são muitos elementos que tem aqui ó, na tela. Então, somente nessa bandeja, aqui, ó, materiais, eu tenho à minha disposição uma paleta para eu ver os materiais. Aqui na bandeja autocriativo, eu tenho essas daqui, ó, só que agora eu não tenho aqui ó, nem materiais e não tenho etiquetas. As etiquetas estão aqui, ó, bandeja de camadas. Aí eu clico e aqui dentro, ó, eu tenho a possibilidade, então, de ter, visualmente falando, várias etiquetas ao mesmo tempo, para eu trabalhar aqui, ó, pela barrinha de rolagens, eu vou controlar aqui depois, tá? Então, deixem essas três criadas, pessoal. A primeira bandeja autocriativo, bandeja camadas e bandeja de materiais, tá bom? E aí, quando a gente for, vamos mexer nos materiais, a gente vem aqui e pega materiais. Vamos mexer nas etiquetas, a gente vem aqui e clica em camadas, tá bom? E aí a gente vai deixar dessa forma. Depois, se você quiser trocar os nomes ou criar mais outras aqui, fique realmente ao seu critério. Eu só acho que não é bom criar muitas, porque senão aqui vai ficar muito apertadinho para você ler. Tudo bem? Ou se você quiser deixar só uma só, também fica ao seu critério.
eu aconselho você deixar igual eu aqui para a gente ir prosseguindo durante o curso com as mesmas instruções, tá bom? Bom, pessoal, vamos começar então a fazer a nossa bancada. Como eu comentei com vocês, muito provavelmente, para a nossa aula não ficar muito extensa, a gente vai começar a colocar as medidas agora e a gente vai finalizar ela no próximo vídeo, que é o vídeo para o certificado. Independente se você vai solicitar o certificado ou não, eu sugiro que você assista então o próximo vídeo, porque a solução do exercício 3 é justamente você modelar a bancada. E aí eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer o salvamento do objeto e como vocês vão fazer o envio, né? Qual o tipo de arquivo que vocês vão fazer o envio desse objeto. Vamos lá então? Vamos deixar a comieira para outro dia, pessoal, não tem problema, a gente ajusta depois, para a gente não se atrasar muito, tá? Muito bom, pessoal, vamos vir aqui então ó, nas camadas. Deixar eu só... Vou fazer assim, pessoal, deixa eu clicar aqui, ó, gerenciar. Onde está aqui, ó, a bandeja, eu vou renomear e vou deixar só o nome camadas. Tudo bem? E vou renomear. E onde está materiais, eu vou tirar o nome bandeja, que eu acho desnecessário, que senão fica muito grande aqui, né? Então, vou deixar assim, ó, materiais e renomear. Perfeito? E fechar. Então, vamos vir aqui nas camadas. A gente vai criar uma etiqueta chamada bancada da cozinha. Tudo bem? Então, tá aqui, ó, bancada da cozinha. Vamos deixar ela com a cor preta assim. E vou deixar como a nossa etiqueta de trabalho. Se a de vocês não tiver visível, traz um pouquinho mais para cá. Que vocês vão conseguir ver o lápisinho aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos trazer um pouquinho a coisa aqui, ó. Pra gente ver o lápisinho aqui, ó. Isso, muito bom. Eu vou pegar aqui, ó, o telhado. Vou ocultar, vou pegar a platibanda. Shift, a laje, ocultar. Cuidado para não clicar no apagar. Esse grupo aqui das cadeiras, pessoal, eu até gostei dessa cadeira. Vamos deixar ela aqui fora um pouquinho, que a gente pode usar depois aí um pouquinho mais para frente. E a geladeira também. Vamos mover ela aqui para fora um pouco. Tudo bem? Muito bom, pessoal. O que eu estava pensando aqui no nosso projeto? Ó, eu vou criar uma bancada, ela em L, de forma que ela vai começar aqui, ó, nessa posição, ela vai vir aqui e para cá vai ter a pia. E aqui nesse canto, então, a gente faz ali o local de colocar a geladeira, para embutir ali literalmente a geladeira. E bem aqui, ó, como a gente tem a nossa estante, desse lado de cá, então, a gente faz uma bancada com uma mesa de jantar já embutida com a própria bancada. Aí, no caso, a gente pode colocar aí duas cadeiras, tá bom? Aí a gente pode fazer ela mais rebaixada, literalmente com uma altura de mesa mesmo. Então, vamos lá? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, eu vou pedir para que vocês façam assim, fora do grupo. Então, é assim, ó, para você que vai solicitar o certificado, já vai pegando as informações direitinho, tá? Ó, vem aqui com a trena. Daqui para cá, nós vamos colocar 51 centímetros, 0,51. Trena. Daqui para cá, 0,51. Perfeito? Tranquilo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Na distância, se está legal. Eu acho que sim, né? Vai dar para fazer bastante coisa aqui. Muito bom, pessoal. Aqui, ó, quer ver? Nós vamos usar uma trena bem aqui, ó, do piso da cozinha para cá. Vamos colocar... Dá para colocar 90 aqui, ó, 0,9. Vocês já vão entender o porquê. Tá? E aqui, ó, esse trechinho de cá, a gente vai acertar aqui. Daqui para cá, ó. Tá dando 1,15 m. Tá bom? Então, fora do grupo, nós vamos usar aqui, ó, comando linha. Vem com a linha aqui, 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 aqui e aqui e aqui. Então, ele vai gerar uma face lá, ó. Perfeito? Esse objeto aqui nós vamos empurrar, puxar e vamos colocar para o alto 0,12 de altura. Então, isso aqui é a base da bancada. Perfeito? Selecionamos todo mundo, criamos um grupo. Tudo bem? Tranquilo? Agora, nós vamos vir aqui, ó, comando linha novamente. Daqui para fora, nós vamos colocar aqui, ó, 10 centímetros, 0,10.
A gente vai trazer ela para cá, pode trazer ela verde. Comando trena, daqui para cá, ó, para fora, 0,10. Então, de forma que a gente tem uma linha daqui até aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó, para cá. E uma linha aqui. Tudo bem? Deixa eu só apagar para vocês irem entendendo aí no vídeo. Ó, vou excluir as linhas guias aqui de baixo. Eu tenho 10 centímetros para fora. Aqui. Aqui e aqui, ó. Olha lá. Vamos gerar a face. Vou criar aqui uma linha. Lá. Toma cuidado com os pontinhos de precisão, tá? Ó, gerou a face. Vou pegar aqui, ó, essa face, empurrar, puxar e vou colocar a altura. Como eu já tenho 10 lá embaixo, eu acho que foi 12, então a gente pode pôr aqui 80, 0,8, para a gente ter um padrão de bancada na casa aí dos 90, né, ó. Isso. Então aqui, ó, se vocês observarem, aqui nós teremos de altura 92 e daqui para cá nós temos 61. Eu acho que é um padrão razoável aí, né? E aí essa base aqui embaixo, ó, justamente, eu até fiz ela muito cavada, mas justamente para a gente não bater o pé ali, né? Para não quebrar a unha da dona de casa aqui, ó, na parte de baixo. Aqui, ó, tem uma linha sobrando, apaga essa linha. Aqui ele vai gerar uma outra linha também, apaga essa linha. Perfeito, né? Deixa eu demarcar aqui, onde a gente havia feito a linha. Ah, aqui vai estar certinho, né? Mas é bom a gente demarcar. Vamos fazer assim, ó, quer ver? Vamos transformar isso aqui em um grupo, porque eu quero já limpar o trecho do projeto, ó. Criar um grupo. Então aqui, a gente já havia demarcado, né? Ó, 90 daqui até aqui, ó. Isso, 90. E aí aqui, quer ver que legal? Vamos pegar o tamanho dessa mesa mesmo, porque a gente pode até usar essas mesmas cadeiras. Ó, vamos ver o tamanho que vai dar, de uma extremidade à outra. Daqui até aqui, 1,36. Então, a gente vem aqui com a trena, coloca para fora, 1,36. Comando linha, ó, uma linha daqui para cá, vermelha. Toma cuidado aqui, pessoal, que tem um pequeno rebaixo no piso. Clica aqui, lá no cantinho, aqui do outro lado, vai gerar uma face. Maravilha. Provisoriamente, deixa assim, ó, com volume, pode ser uma altura qualquer, só para a gente usar aqui na sequência. Vou criar um grupo. Muito bom. E aqui, deixa eu trazer a geladeira. E a gente também já cria aqui um espaço para a geladeira. Vocês já vão entender como, tá? Ó, vou colocar ela no piso. E vou adentrar ela aqui um pouquinho. De forma que aqui, veja que aqui eu devo ter mais ou menos uns 5 centímetros de sobra aqui desse lado. E desse lado de cá também. Então, ó, vou usar aqui a trena. Não sei se vai pegar, porque acho que aqui a gente não tem linha. Então, vou fazer uma linha aqui só para a gente ter o espaço exato da geladeira depois. Muito bom, pessoal. Deixa eu mover ela de volta lá para fora. Então, nós temos essas referências aí. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho esse objeto, Shift o de baixo, Shift a linha. Ah, deixa eu demarcar aqui, pessoal, onde está também a janela, né? Deixa eu só colocar com linhas mesmo. Mais ou menos aqui também, um pouquinho no olhômetro, 10 centímetros para cá da janela. E 10 centímetros aqui, ó, tá vendo aqui? Mais ou menos uns 10 centímetros aqui. Isso aqui é só uma demarcação, porque depois a gente vai centralizar direitinho. Olha aí. Então, vamos lá. Seleciona esse objeto. Shift, pega o de baixo, seleciona a linha. Seleciono isso daqui. Seleciono isso. Seleciono esse outro grupo. Botão direito. Crio um grupo único para todo mundo. Uso aqui o bloquear. Tá todo mundo bloqueado, certo? Maravilha. Vou vir agora em editar, reexibir tudo.
para votar todo mundo. Seleciono tudo, botão direito, ocultar. A gente só vai trabalhar aqui, ó, na bancada. Vou desbloquear, tá bom? Pessoal, fiquem com essa informação até aqui, porque a nossa aula já está ficando aí um pouquinho mais extensa. E aí no próximo vídeo, o vídeo do exercício, esse objeto vai servir como solução para o exercício. E aí você que possivelmente não queira o certificado, assista também, porque vai ser bastante interessante, porque a gente vai fazer aqui a mesa bonitinho, os trechos que a gente tem o frontão, o granito, tudo bem legal. As gavetas, a cuba, tudo certinho, tá bom? Então aguardo vocês aí no próximo vídeo e na sequência das nossas aulas. Um grande abraço, pessoal, tudo de bom!